Exercícios espirituais preparatórios para a consagração a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. O Papa São Paulo VI nos disse: no início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal. Mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por essa união virginal e santa. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, no Antigo Testamento. E José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus no Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. A declaração do Papa São Paulo VI, no início dessa sessão, é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança. Assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança, uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus. E com razão, Jesus é Deus, só ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. São José é, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao quarto mandamento em relação a ele: honra teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento do céu. São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao único caminho que leva ao céu: Jesus. São José é a alegria dos santos. Todo santo ama São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José.
Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração, isto é, ser santo, se você despreza o esposo de Maria e o pai terreno de Jesus. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu pai espiritual em seu amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, virtudes e santidade, necessária para entrar na festa de casamento do céu. Em 1 Coríntios 15, 45 ao 49, vai nos dizer: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o animal, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem vindo do céu é celeste. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celeste, tais também os celestes. Pelo que, assim como trouxemos a imagem do terreno, tragamos também a imagem do celeste. Alegria dos santos. São Maximiliano Kolbe vai nos dizer: à exceção de nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e a Maria. São Gregório considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. E ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José como um sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não é isso que ele quis dizer. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro, na igreja primitiva, que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria no dia a dia. Entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que o outro seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disso, ele não é. Para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas, ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Então São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu assim: embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos.
mais santos que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de São João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que seja São José, esposo da Virgem Maria, o pai de Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio, Deus criou a Eva para ser como Adão, também nesse segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento, o padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica. E a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. São Lourenço de Brindisi vai nos dizer: em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores e etc. E especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrela no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão, de certo, obriga que, no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. São Lourenço é um notável apologista de São José. O próprio São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado do que qualquer outro santo. Ele vai dizer assim: se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem de predestinação e da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Essa realidade deve alegrar profundamente os nossos corações. São Leonardo de Porto Maurício vai nos dizer: alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá
tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. Santo Afonso de Ligório também vai nos dizer: quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a reverência que lhes são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, adoração a Deus. Hiperdúlia, especialíssima veneração a Maria. Protodúlia, primeira veneração, São José. Dúlia, veneração, todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único acima de todos os outros. Apenas Ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdúlia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração, cujo nome no grego é protodúlia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração, cujo nome grego é dúlia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou São José de modo extraordinário foi Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia: eu queria persuadir toda a gente a ser devota desse glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio desse bem-aventurado santo, os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acode em todas, e que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a este glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como o grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Eymard, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Emerick, São José Amarelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessete,
Venerável Fulton, São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça alguns desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles nesse livro. Eles são os Arautos de São José. Os santos, beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a dos santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior do que os anjos, até mesmo do que os mais altos coros angélicos? Ele escreveu assim: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime. Mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e José foi estreitado o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente. A grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar a José como esposo à Virgem, deu-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha de sua virgindade e guardião da sua honra, mas também para que ele participasse mediante o pacto conjugal na sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus e, portanto, a sua dignidade e proximidade em relação a Deus supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos entendeu-se que depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da igreja, tornou-se ainda mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. O beato Bartolo Longo nos disse: ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. São Jorge Preca também disse: a dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos da sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o Pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar o Deus homem, com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai no Messias.
Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito de São José o pai espiritual da humanidade, bem como padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José, de fato, foi a cabeça ou o senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima. Pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deveriam seus meios de subsistência terrena? São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. São João 23 nos disse: todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. Beato Bartolo Longo também nos disse: São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.